Se for possível, é melhor. Sabe por quê? A gente consegue interagir mais e eu sei que vocês estão aqui comigo, tá bom? Bom, então sejam muito bem-vindos a essa aula. Nós vamos hoje falar de psicanálise descomplicada. Então sejam muito bem-vindos. Mas hoje, antes de qualquer conceito, antes de qualquer teoria, eu quero te fazer um convite. Um convite simples. Convite simples e, ao mesmo tempo, profundamente difícil. Olhar para dentro. Porque, na verdade, o que a gente passa a vida inteira aprendendo ao quê? A olhar para fora. Aprendendo a interpretar o mundo, a agradar pessoas, a responder expectativa, mas quase nunca nos ensinaram a escutar o que acontece em silêncio dentro de nós. E é exatamente aqui que nasce a psicanálise. Não como um conjunto de respostas prontas, mas eu entendo que a psicanálise ela é um caminho de perguntas verdadeiras. Como nos ensinou Freud, existe em nós uma parte que fala, mas quando achamos que estamos em silêncio, quando nós estamos em silêncio, nós aprendemos muito mais. E aí a gente vai entender aquilo que aprofundou Lacan, né? Ele vai dizer que o inconsciente se estrutura como uma figura de linguagem, e esse tempo todo ele tenta ser ouvido, e aí a gente vai entender como aplicou Carl Jung, aquilo que não olhamos em nós não desaparece, apenas se transforma em silêncio, e talvez seja por isso que você esteja aqui hoje. Não por acaso, mas porque, de alguma forma, a vida já começou a te fazer perguntas que você não consegue mais ignorar. E aí eu gosto de dizer sempre uma frase, vocês vão ouvir muito eu dizer sobre ela, que é Dona Blandina, minha avó, que me ensinou desde pequeno a psicanálise. Minha avó nunca falava comigo, gente, quando ela estava falando alguma coisa. Minha avó, lembro, e aí você vai ler no meu livro isso, que a minha avó, quando queria falar comigo, ela sentia um banquinho na cozinha da minha avó, mineira, e quando ela estava cozinhando ali, ela sentava e ela me colocava com 10 anos no banquinho, e ela de frente para mim disse, quando você conversar com as pessoas, olhe olho no olho. Ela dizia assim, ouvir escutar é diferente de ouvir. Ouvir entra no ouvido e sai no outro, escutar é com o coração. Então, a minha avó dizia o seguinte, o saber que não transforma apenas enfeita, e quem só enfeita não cura. Então, essa aula não é sobre decorar conceitos, é sobre permitir que algo em você se mova. Porque a psicanálise não começa no divã, ela começa na coragem de se escutar. E isso, gente, exige mais do que inteligência, isso exige verdade. Aqui você não precisa ser perfeito, não precisa ter respostas, não precisa entender tudo. Você só precisa estar disposto a escutar o que você evitou e a sentir o que você odiou. Olhar para aquilo que talvez você passou a vida inteira tentando não ver. E aí hoje a gente inicia juntos uma jornada, não apenas pelo pensamento de grandes autores, mas pela sua própria história. Então, porque a psicanálise não muda apenas o que você sabe, ela muda a forma como você se vê, como você se sente e como você se relaciona com o mundo. E quando isso acontece, gente, nada mais volta a ser como antes. Então, eu te pergunto, e talvez seja a primeira pergunta dessa jornada, você está pronto a se escutar de verdade? A psicanálise está te chamando hoje a essa escuta que começa em você. E aí a gente vai começar por quem? Por esse cara chamado Sigmund Freud, um médico neurologista que nasceu em 1856 e morreu em 1939. Esse médico neurologista austríaco
considerado o pai da psicanálise. Iniciou ali os estudos com um caso de histeria, usando a hipnose, mas logo ele percebeu que ouvir o paciente era mais eficaz do que apenas aplicar técnicas, e aí ele funda a psicanálise ao lado de um método que se chama escutar o inconsciente por meio da fala. Essa frase, né, que é a cura pela fala, que é uma frase que eu tenho tatuada aqui no meu braço, dizendo a cura pela fala, que é a psicanálise, né, que a gente entende que é a cura pela fala. A psicanálise é antes de tudo uma prática de escuta. Se algo nos inquieta profundamente, é a constatação que não somos senhores na nossa própria casa. Então, gente, se há algo que nos inquieta profundamente, é a constatação de que não somos senhores na nossa própria casa. Repetimos padrões que nos ferem, que nos afasta do que desejamos, produzimos sintomas onde havia silêncio. Tudo isso a gente faz. E como entender esse funcionamento que escapa essa lógica do consciente? Aí, a psicanálise, ela surge exatamente nesse ponto de ruptura com a ilusão e com a completude do eu. Ela emerge como um método de investigação dos processos psíquicos inconscientes. É como uma prática clínica fundamentada na escuta do que não é dito diretamente, mas se manifesta através das formações do inconsciente, através dos sonhos, através dos sintomas, através dos atos falhos, dos xistes, das repetições, das fantasias, né? Então, a psicanálise é um método de investigação do quê? Do inconsciente. E aí a gente vai dizer que nós, por nós mesmos, não temos acesso ao nosso inconsciente. Professor, então explica isso. Se a gente não tem acesso ao nosso inconsciente, como é que a psicanálise é um método de investigação do inconsciente? Foi aí que Freud disse, né, que Freud desenvolveu uma coisa que a gente chama de portas do inconsciente. Então, o inconsciente, ele fala através de portas. Então, nós, psicanalistas, temos acesso ao inconsciente do paciente através do quê, gente? De portas. Quais são essas portas que nós vamos entender na psicanálise? Sonhos, sintomas, atos falhos, xistes, repetições, fantasias. Não se trata de uma escuta comum, mas de uma escuta radical, que parte da suposição que há um saber no sujeito que ele mesmo desconhece. O inconsciente, como formulou Freud, não está fora de nós, ele nos constitui. Ele é estruturado como uma linguagem, vai dizer Lacan, e funciona segundo leis próprias: condensação, deslocamento, atemporalidade e ausência de contradição. Ok? Tudo certo até aqui? Tudo certo, gente? O que é a psicanálise, Wander? A psicanálise, na concepção freudiana, pode ser compreendida em 3 eixos fundamentais. Vamos lá. A psicanálise, na concepção freudiana, pode ser compreendida em 3 eixos fundamentais. Gente, só para a gente entender o seguinte, eu costumo dizer que nós não somos, quer dizer, eu não sou freudiano, tá, gente? Nós entendemos que Freud trouxe uma grande contribuição para a psicanálise, mas a psicanálise, no nosso ponto de vista, é integrativa. Nós tivemos vários influenciadores, como Lacan, como Jung, como Melanie Klein, como Bion. Então, a psicanálise, no nosso ponto de vista, é integrativa. Ela tem muitos influenciadores que contribuíram para a psicanálise. O Freud foi o cara que deu o pontapé, né? Por exemplo, a Leila, ela é
digamos, junguiana. Não, ela não é junguiana, mas se Jung fosse vivo, ela casaria com Jung, com toda certeza. Né? Mas ela é junguiana. Eu tenho uma pegada mais Winnicott, que o Winnicott fala de ambiente, fala de mãe boa, mãe suficientemente boa, mãe má. Ele fala que a criança precisa ter um ambiente favorável para se desenvolver. Eu sou mais Bion, Alfred Bion, que fala de continente, de contido. Então, nós vamos entender que, mas a gente usa no consultório um pouco de todo mundo. A gente vai entender a Melanie Klein, que vai dizer que a criança fala através da brincadeira. Então, a psicanálise ela é um conjunto, né? Eu costumo dizer que a psicanálise, para mim, ela não é uma teoria, ela é um campo teórico, né? Porque se a gente falar que é uma teoria, a gente está só preso no Freud, mas a psicanálise é um campo teórico. Ok? Fez sentido? Então, gente, se eu estiver falando muito rápido, se você disser, Wander, está muito acelerado, eu vou tomar um ansiolítico ali para ficar mais calmo para vocês, brincadeira. Mas, se tiver muito rápido, tu me diz, tá bom? Então, o que é a psicanálise? A psicanálise, na concepção freudiana, pode ser compreendida em 3 eixos fundamentais. Primeiro, método de investigação do inconsciente. Método de investigação do inconsciente. Eu costumo mandar para vocês toda essa aula escrita no grupo. Eu faço isso. Olha que professor bom, né, gente? Eu mando toda ela escrita para vocês, todos os tópicos, mando em PDF, em Word, tudo bonitinho para vocês, com tudo para que vocês leiam, para que vocês estudem. Essa aula, na íntegra, vai ser mandada para vocês, tá bom? Porque às vezes eu falo muito rápido, putz, não consegui anotar, mas eu mando na íntegra. Ok? Então, primeiro, ele vai dizer que é um método de investigação do inconsciente. É uma via de acesso aos conteúdos reprimidos. Então, ele vai dizer... Peraí, gente. Opa, aqui. Então, ele vai dizer que é uma via de acesso aos conteúdos reprimidos que operam silenciosamente na forma dos sintomas. O instrumento privilegiado aqui é a associação livre. A gente vai falar sobre isso muito. A associação livre, onde o analista é convidado a suspender a censura interna e permitir que o pensamento flua sem direção prévia, revelando, assim, as formações do inconsciente. A associação livre é aquilo que o psicanalista diz para o paciente: fala o que vier na tua cabeça. Na psicanálise, nós não criamos roteiro. Se você vê ali no Instagram alguém vendendo assim 596 perguntas para que você faça no consultório, pelo amor de Jesus, não compre. Nós temos associação livre, não tem roteiro. A psicanálise é quando você diz ao paciente: fale o que vier na sua cabeça. A associação livre. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei um paciente e ele veio para o consultório e ele diz assim: eu só vim porque eu tive um relacionamento fora do meu casamento e minha esposa falou que se eu não fizesse terapia, ela ia separar de mim e eu não quero perder meu casamento, mas eu já estudei tudo sobre Freud, eu sei da psicanálise, e quanto tempo dura essa sessão? Né? E aí, o psicanalista, ele usa aquela associação livre de dizer: tudo bem, vamos colocar um nome fictício,
Tudo bem, Paulo? Me fala um pouco sobre você, do que você gosta, aquela coisa meio mineira, comendo pelas beiradas. É isso que Freud dizia sobre a associação livre. Me fala quanto tempo você está casado, como é a tua história, teu filho, aquela questão. E aí ele relaxa, porque a gente está numa conversa desarmada, eu não tenho perguntas prontas para ele, e no meio dessa sessão ele diz, a gente entra num assunto sobre música, e ele diz que quando ele era pequeno, quando ele era adolescente, o pai dele levava ele para... O pai dele era músico e levava ele para os lugares que ele tocava nos eventos, e ali ele via... Aí ele disse, ali eu via o meu pai ficar com outras mulheres, e ele traiu a minha e ele. Então, você está dizendo que eu estou repetindo a história do meu pai? Eu falei, não disse nada, você que está dizendo. E aí é isso que é a associação livre, é você deixar que o paciente traga do inconsciente aquilo que... pro consciente aquilo que está no inconsciente, a associação livre. Ele próprio trouxe... eu sabia dessa história? Não, ele trouxe essa própria história. E ali a gente começa uma terapia que já dura há 6 anos, né? Que ele está e ele diz assim, eu não vou embora, você pode me mandar embora da terapia, não me dê alta, porque eu não vou, né? E então, é para você entender essa questão da associação livre. O segundo ponto é um conjunto de teorias sobre os fundamentos psíquicos. A partir da clínica, Freud construiu um corpo conceitual que abarca tópicos estruturais como mecanismos de defesas, pulsões e repreensões. Segura que a gente vai estudar sobre isso e você vai entender. Eu vou trazer isso de uma forma mais simples para você entender. Wander, o que é isso? Pulsão? O que é repreensão? O que é recalque? O psiquismo é compreendido como um campo em tensão atravessado pelo desejo, pela repreensão e pelos conflitos entre instâncias, chamado id, ego e superego. Calma que a gente vai estudar isso. A gente vai falar por que Freud trouxe essas instâncias, chamado id, ego, superego, consciente, inconsciente. Segura aí que a gente vai falar sobre isso. Então, ele vai dizer que é um conjunto de teorias sobre o funcionamento psíquico. Ok? Então, a partir daí, ele constrói tópicos estruturais que ele vai dizer que nós temos id, ego e superego. Dentro dessas instâncias, nós temos mecanismos de defesas, nós temos pulsões, nós temos repreensões. Ele vai dizer que quando a dor é muito forte, ele vai dizer que nós pegamos que o ego, nós vamos estudar na psicanálise um módulo chamado Mecanismos de Defesas do Ego. O que o ego faz? Ele pega aquela dor que está no meu consciente, para que eu não sofra, ele joga para o inconsciente. E ele guarda lá, é um mecanismo de defesa. Mas, Wander, isso resolve? Não, porque ele apenas joga no inconsciente e coloca guardas, que nós vamos chamar de recalque, que nós vamos chamar de repreensão, que é guardas que o ego coloca para que a dor não venha para a consciência. E aí ele coloca esses guardas e diz assim, olha, a Cláudia, ela tem medo de ser... Na infância, ela foi abandonada, foi deixada pelo... Um exemplo, tá, Cláudia? Eu vou pegar você de exemplo, tá? A Cláudia foi, na infância, abandonada pelos pais, não teve um ambiente, e aí cresceu, se tornou uma mulher. E aí, esse trauma era muito grande para ela conseguir viver com aquilo. O ego pegou esse trauma, jogou para o inconsciente e disse assim para os guardas, olha, tudo que
tudo que for referente a isso, não deixa passar. Coloca aquilo que a gente chama de recalque, de repreensão. Só que o inconsciente, ele é criativo. O que ele faz? A Cláudia, ela não sente mais a dor do abandono, mas essa dor, ela se disfarça e vem como forma de sintoma para o consciente. E aí, aquilo que era um abandono na infância, ele vira um sintoma, e aí a Cláudia tem dificuldade de dizer não. Ela aceita tudo, ela é a boazinha, ela é aquela que todo mundo faz o que quer com ela, porque ela tem dificuldade de dizer não. Essa dificuldade de dizer não é um efeito colateral do abandono que está preso no inconsciente. E aí, enquanto a gente não trouxer do consciente para o inconsciente, aí é uma frase do Freud, enquanto a gente não tornar consciente o inconsciente, a gente não muda. Então, enquanto a Cláudia não for para a terapia, a Cláudia tem uma ideia de que essa dificuldade de dizer não dela é do abandono que ela teve na infância? Não, porque está guardada, está reprimida, está recalcada. E aí, como que ela vai ter essa consciência? Quando ela vem para a terapia com o psicanalista, e aí ela vai trazer do inconsciente pro consciente para ser curada. Fez sentido? Trouxe de uma forma simples para você entender? Ou diz assim, Wander, não entendi. Fala de novo. E aí eu vou tentar trazer de uma forma mais simples ainda para você. Ou tá tudo certo, gente? Deu para entender? Deu? Ok? Tudo certo? Vamos embora? Gente, e aí ele vai dizer que a terceira instância, a psicanálise, vamos lá, que a gente falou, que ele diz que é 3 eixos fundamentais: método de investigação, conjuntos de teorias sobre o funcionamento do psiquismo e um procedimento terapêutico. A escuta analítica visa reconduzir a consciência àquilo que está recalcado, aquilo que a gente falou, possibilitando o sujeito um grau maior de elaboração psíquica. O trabalho com a transferência e com a interpretação permite desvelar as repetições do inconsciente que mantém o sujeito fixado em sua história. Deu para entender? E aí, essas são as 3 eixos fundamentais: método de investigação, conjunto de teorias sobre o funcionamento psíquico e um procedimento terapêutico. Bom, diferente da prática que buscam adaptação ou normatização do comportamento, a psicanálise se propõe a escutar o sujeito em sua singularidade, sem diagnóstico fechado ou julgamento moral. A clínica psicanalítica entende o sintoma como uma formação de compromisso entre o desejo recalcado e a censura. É uma metáfora condensada de algo que insiste em retornar. O sujeito, ele sofre, mas não sabe por que ele sofre. A escuta do psicanalista permite nomear aquilo que o paciente não consegue nomear. Reescrever o fato na cadeia simbólica e, assim, produzir transformação subjetiva. Anota isso para você entender. A cura na psicanálise não é o desaparecimento do sintoma, mas a reformulação da posição subjetiva frente a ele. Vamos traduzir? A cura na psicanálise não é o desaparecimento do sintoma, é a forma como nós entendemos ele, é a forma como nós ressignificamos, é a forma como nós damos sentido a ele. Vai parar de existir o sintoma? Vai parar de existir? Tem como apagar aquilo que você viveu? Não, mas tem como você dar um novo sentido para ele. O inconsciente é um saber que não se sabe. O psicanalista, ele
percussor ético que visa abrir espaço para que o sujeito diga o que até então era apenas repetido. Olha que coisa mais linda isso, gente. Professor Marco aqui, posso fazer uma pergunta? Claro, pode fazer, meu irmão. Diga aí. Pode me repetir, por favor, aquelas três informações? Método, Vamos lá. conjunto investigativo, procedimento terapêutico e método? Método de investigação do inconsciente. Investigação. Conjuntos de teorias sobre o funcionamento psíquico e procedimentos terapêuticos. Ok? Conjunto de? Conjunto de teorias sobre o funcionamento psíquico. Perfeito. Ok, obrigado. Por nada. Vamos lá. Então, olha aqui. O inconsciente é um saber que não se sabe. Ok? O psicanalista, ele é o percussor ético que visa abrir espaço para que o sujeito diga o que, então, era apenas repetido. Ele não... A gente vai entender, e aí a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente sobre consciente, inconsciente, consciente, pré-consciente, inconsciente, que a gente vai entender isso, que 80% das coisas que nós fazemos durante o dia, a gente não tem ideia, a gente só repete. Segura aí que eu vou pirar a cabeça de vocês com isso. Então, ele vai dizer que o seguinte, que o inconsciente é um saber que não se sabe, o psicanalista é o percussor ético que visa abrir espaço para que o sujeito diga aquilo que até então ele apenas repetia. E aí, professor, como é que surge a psicanálise? A psicanálise surge com o caso da Ana O, tá? Que é um nome fictício, tratado por Joseph Brauer, que era o amigo de Freud, um médico, psiquiatra. Freud percebeu que a fala tinha um poder curativo. E ele desenvolveu o método da cura pela fala, que depois se tornaria a associação livre. A história da psicanálise começa com esse caso da Ana O, uma jovem tratada por esse Joseph Brauer, que era o mentor de Freud. Ela sofria de um sintoma físico sem causa médica. Ela sofria paralisias, dificuldades na fala e desmaio. Ao ser encorajada a falar sobre suas lembranças e dores, os sintomas desapareciam. Ela mesma chamou isso de cura pela fala. Foi mais ou menos assim, ó. Freud tratava essa mulher com hipnose. E aí, ele colocava ela em transe. Quando ela estava no estado de transe, esses sintomas desapareciam. Mas quando ela voltava à consciência, ela voltava de novo. E aí, numa da sessão, ela falou assim, ô Freud, para de falar um pouco e me ouve. Porque eu tô entendendo que quando eu falo, eu consigo entender os meus sintomas. E aí ela coloca, ali nasce a primeira sessão de terapia, onde ela coloca Freud no lugar de analisando, e ela no lugar de analista, e ela se coloca no lugar de analisando. E aí começa a psicanálise, quando ela diz assim, Freud só me escuta. E Freud escuta a Ana O, e ali aqueles sintomas dela começam a desaparecer. E ali nasce a psicanálise, naquele diálogo, quando Freud diz, opa, tem um negócio interessante nisso aqui. Ouvir cura. Então, Freud, ao escutar essa mulher, percebe algo revolucionário. Falar cura, escutar transforma. Que coisa linda, né? Falar cura, escutar transforma. Os sintomas tinham origem em emoções reprimidas no inconsciente. Freud, ao ocupar o lugar de escuta, entendeu que não era mais o médico que curava, mas sim o paciente que se curava ao ser ouvido profundamente.
Freud aprende. O que Freud aprende com Ana O? Que o inconsciente fala através dos sintomas. Quando o paciente fala sem censura, revela suas dores escondidas e o psicanalista deve ocupar o lugar de escuta, não de julgamento. Fez sentido? Freud aprende com Ana O que o inconsciente fala através dos sintomas. Quando o paciente fala sem censura, revela suas dores escondidas e o psicanalista deve ocupar o lugar de escuta e não de julgamento. A partir desse caso, Freud abandona a hipnose e cria a associação livre, onde o paciente fala tudo que vier à mente e o psicanalista escuta com a atenção flutuante. Assim surge um novo método de tratar o sofrimento pela palavra, pela escuta e pelo inconsciente. Escuta flutuante. O que é esse negócio, Wander? Escuta flutuante é quando o paciente, é quando o psicanalista, ele não só dá ouvido àquilo que o paciente está falando, ele dá ouvido àquilo que o paciente também não fala. A atenção dele é flutuante. O Jung vai dizer que até na pausa do paciente a gente consegue pegar alguma coisa, né? Até no respirar. Então, a nossa atenção tem que ser flutuante, a nossa atenção tem que ser em todos os sentidos e não só focado naquilo que o paciente está falando. Ele está numa atenção flutuante. Então, a psicanálise nasce, né, com a resposta ao sofrimento do que não tem explicação só no corpo, mas que expressa pelo inconsciente. A psicanálise começa quando Freud percebe uma coisa muito importante. A forma de escutar o que está escondido dentro da gente. Aquilo que nem sempre conseguimos entender sozinho. Então, vamos lá para as principais teorias de Freud. Inconsciente. Ele vai dizer que parte da mente, o inconsciente é parte da mente que guarda desejos, traumas, lembranças reprimidas. E aí, ela nos influencia mesmo sem termos consciência. Ele vai dizer que o inconsciente é atemporal e não conhece negação. Imagine que a mente ela é como uma casa. A sala é o que você vê, lembra e lembra com facilidade. Essa é a consciência. O porão é onde você guarda as coisas que você não quer, mas que ainda está ali. Isso é o inconsciente. No inconsciente fica guardado traumas da infância, desejos que você acha errado ou inaceitáveis, método que você não quer lembrar e até coisas que você não sabe que sente. Mesmo que você não se lembre, essas coisas continuam atuando em você. Como? No seu comportamento, nos seus relacionamentos, nos seus sonhos e nos seus sintomas. Ansiedade, dores sem causas e repetições. Quer dar um exemplo? Você evita se envolver emocionalmente com alguém sem saber por quê. Mas lá no fundo, o inconsciente, há um medo de abandono que vem da infância. Você não pensa nisso o tempo todo, mas ele está ali guiando as suas escolhas. Freud dizia que o inconsciente é como um diretor de teatro. Não aparece no palco, mas comanda a cena. E aí ele vai dizer, e aí ele vai criar dois tópicos. Duas tópicas. A primeira tópica, ele vai dizer o seguinte, que o ser humano tem dentro do aparelho, ele vai dizer que nós temos um aparelho psíquico. Dentro desse aparelho psíquico, nós temos 3 instâncias. Se você não assistiu Freud Além da Alma, assista. Está lá na plataforma. A hora que você tiver acesso, você vai poder assistir esse filme. No início, ali por volta de 1900, os médicos achavam que o ser humano
o ser humano, ele era composto apenas da parte biológica, fisiológica. E aí Freud vem e traz que o ser humano também era feito de emoções. E aí ele vai dizer que nós temos, então, dentro desse aparelho psíquico, na primeira instância, 3 tópicos: consciente, pré-consciente e inconsciente. E aí ele vai dizer que 10% da Fernanda é consciente, 10% da Fernanda é pré-consciente e 80% é inconsciente. E aí ele vai dizer o seguinte: consciente é aquilo que a gente está falando agora, pré-consciente é aquelas coisas que a gente não precisa, que a gente sabe, mas que não precisa ficar lembrando toda hora. Qual é o endereço da minha casa? Qual é o nome da minha mãe? Se a gente precisar, a gente vai lá e busca. E aí ele vai dizer que 80% nosso é inconsciente e eu não tenho acesso. Então, 80% das coisas que o Marcos faz durante o dia, ele não tem ideia, ele só repete. Por isso que ele diz, o Freud vai dizer que nós não somos senhores na nossa própria casa. Porque 80% das coisas que a gente faz durante o dia, a gente só repete. O inconsciente tem conteúdos reprimidos, esquecidos, desejos proibidos, traumas, memórias que você não sabe que tem, mas influenciam o seu jeito de viver, reagir, de escolher e de amar. Vivemos no automático. Mais da metade do que fazemos no nosso dia vem do inconsciente. Reagimos, escolhemos e repetimos sem perceber. Você acha que decidiu, mas muitas vezes foi o inconsciente que decidiu por você. Vivemos no automático. Quem decide por nós? A verdade é, muitas vezes não somos tão livres quanto pensamos. Agimos, escolhemos, reagimos e depois perguntamos: por que fiz isso de novo? Por que sempre escolho pessoas que me machucam? Por que tenho medo do sucesso? Mesmo dizendo que quero. Isso acontece porque o inconsciente repete histórias não resolvidas. É como se a psique quisesse reiniciar o passado esperando um final diferente. Alguém levantou a mão? Foi a Sônia. Fala, Sônia. Fala comigo. Professor, diga. O tempo que você fica em análise, né? Você consegue tirar esses 80% do teu inconsciente? Claro. Você traz tudo tá. que está no inconsciente para o consciente. Ah, tá. Não, eu tenho esperança, né? Porque 80% é muita coisa. Olha a frase do Freud: enquanto eu não tornar consciente o inconsciente, eu não mudo. Gente, por isso que o mundo precisa de psicanalista. Tem ideia disso, Sônia? Tem ideia que a gente vive um zumbis só repetindo história? Minha avó interiorizado. Minha bisavó separou do marido, minha avó separou, minha mãe separou e eu tô indo pelo mesmo caminho. Quantas histórias a gente ouviu isso? Repetidas, né? Repete as histórias, está no inconsciente. Jung vai chamar isso de inconsciente coletivo. A gente repete a história. Enquanto a gente não trouxer essa consciência, a gente repete. Ô, Sônia, e a gente repete câncer, a gente repete... Gente, eu tenho um paciente, é tão fantástico a transformação que teve na vida dele. Ele foi um cara, assim, ó, a avó dele morreu de câncer, as tias dele morreu de câncer e a mãe dele morria de medo de morrer de câncer. E aí o que aconteceu? O ano passado ela descobriu que ela estava com câncer. E eles não quiseram contar para ela. Disseram assim, vamos fazer o tratamento. Porque ela tinha uma frase, Sônia, que é a seguinte: o dia que eu descobrir que eu tenho câncer, eu morro. Ela tinha uma frase.
E aí, eles estavam fazendo todo... Presta atenção, gente, isso é muito real, muito. Falando muita verdade com vocês. Eles estavam fazendo tratamento com ela. Para vocês terem uma ideia, ela já estava 90% do câncer tratado, curado. E aí, ela estava internada, o médico passou com os residentes e disse: essa aqui é a dona Maria, ela tem câncer em tal lugar. 25 dias depois ela faleceu. E aí ele disse assim: Wander, eu não vou repetir a história da minha mãe. Eu não vou repetir. Eu vou trazer... Meu pai foi assim também, professor. A gente não contou para ele que ele estava com câncer, né? Fizemos todo o tratamento também. E aí teve uma pessoa um dia que contou para ele morreu 5 dias depois também. Tem ideia disso? Tem ideia do poder do inconsciente? É muito sério, gente. É muito sério. O mundo precisa de psicanalista. Vocês que estão aqui, o mundo precisa de psicanalista. Eu faço parte de uma equipe dos maiores psiquiatras do Brasil hoje, e a gente tem muitos seminários falando sobre... A gente vai viver em 5 anos a maior pandemia que o ser humano já viveu de colapso de saúde mental, principalmente em adolescentes. Doutora Leila, quantos adolescentes você pega? Só semana passada, né? Não precisa ser da vida inteira, só semana passada que você pegou de adolescentes que... Tem uma adolescente que escreveu uma carta. Conta aí, doutora. Minha adolescente, ela escreveu uma carta assim, que ela, se alguém tivesse lendo a carta dela, que poderiam ser os amigos Detalhe, dela. Quantos anos, doutora? 12 anos, e uma menina extremamente estruturada. Casa, escola particular, mãe, pai dentro de casa, o irmão, a avó ajudando. E aí ela disse assim, que se alguém estivesse lendo a carta dela, ou ela estaria numa depressão profunda, ou ela já não estaria mais aqui nessa vida. E que quem talvez estaria lendo a carta poderia ter sido o pai, a mãe, ou alguns amigos, e a doutora Leila. E aí, no final, ela se despede assim, falando assim: se vocês forem os meus pais, podem ter certeza que a culpa é de vocês. 12 anos. E aí, gente, quantos pacientes a gente pega? Então, a gente vai viver uma pandemia tão grande que o mundo precisa de psicanalista. A gente precisa de pessoas que conseguem ler esse inconsciente. Vamos dar um exemplo aqui? Eu tenho um homem chamado, vamos pôr um nome fictício, Ricardo, um homem de 40 anos, competente, mas ele sempre recusava a promoção no trabalho. Ele trazia uma fala para mim assim: Wander, eu quero crescer, mas na hora H eu sempre dou um jeito de não avançar. E aí, na terapia, ele se lembrou que quando ele era criança, ele foi elogiado na escola, e aí ele chegou em casa, contou isso para o pai, e o pai falou assim: para de querer aparecer. Você quer aparecer? Colocou uma melancia na cabeça. Na mente infantil, sucesso se tornou sinônimo de punição, crítica e rejeição. O inconsciente protege ele do sucesso, mesmo conscientemente ele desejando crescer. Então, o inconsciente não esquece, ele repete. Ele comanda boa parte das nossas ações automáticas, nossas escolhas amorosas, na forma de reagir e criticar, na sabotagem inconsciente, no medo do novo ou o apego ao passado. O sujeito pensa que está no controle, mas muitas vezes é o inconsciente que está dirigindo e ele nem sabe onde é o freio. Pode falar, quem levantou a mão? Diene. Pode falar, Diene. Wander, você colocou o exemplo dessa pessoa do câncer, que a avó teve, a mãe teve e tudo mais. Nesse caso aí, você está falando de uma coisa que era do conhecimento familiar, por exemplo, uma doença, e ele sabia que existia um histórico que se repetia.
Uhum. Quando isso acontece, mas não se sabe desse histórico, como que a pessoa vai saber que ela está repetindo um padrão se ela não sabe que esse era um padrão existente? Daiane, por isso que a gente faz uma investigação. O que é a psicanálise? É um método de investigação. A gente vai fazer uma investigação onde? Nos meus avós, nos meus bisavós. Hoje, a gente estuda muito quando a gente tem alguma suspeita de caso de esquizofrenia. Hoje, gente, esquizofrenia é extremamente hereditário. Se tem alguém na família que deu algum sintoma de esquizofrenia, isso se alastra pela família. Por isso que a gente faz uma investigação, a gente vai trazendo. Eu vou dar um exemplo para você entender. Eu tenho uma paciente e ela é um grande empresário e ela tinha se tornado alcoólatra, tá? E aí ela passava muita vergonha porque ela bebia e era ia carregada pelo marido, e os filhos via isso, e ela veio fazer terapia e disse: Wanda, eu preciso de uma ajuda, eu não quero ser assim. E a gente estava fazendo terapia, lá por volta dos 2, 3 meses que ela estava fazendo terapia, porque na psicanálise é assim, a livre associação é assim, o paciente ela solta uma frase desconectada do assunto que a gente está falando. De repente ela fala assim: Wanda, sem contexto, tá? Que para ela, mas que para a gente, tudo na terapia tem um sentido. Tudo. Ela diz assim: eu não gosto de beber. Ela é alcoólatra, eu não gosto de beber. Ela disse assim: eu só gosto de ficar colocando a bebida na boca. Eu gosto do gosto quando eu coloco na boca, mas de beber em si, do efeito que gosto eu não gosto. E aí, é nessa fala que o psicanalista, e aí a gente vai dizer assim: será que tem alguma... Aí a gente estuda na psicanálise as fases psicossexuais. Fase anal, fase fálica, fase oral. E aí a gente fala assim: será que tem alguma coisa a ver? Vamos traçar esse caminho, porque assim, a gente não detém todo o saber. A gente vai por possibilidades, a gente vai por caminhos. E aí eu disse para ela assim: Paula, você mamou quando era criança? Ela disse assim: Wanda, não sei. Falei: vamos fazer uma volta à mãe? Vamos. Então, vou fazer o seguinte: toda quarta-feira você vai ter um encontro com a sua mãe, vai tomar um chá, e eu quero que você saiba tudo sobre a sua infância. Tudo que não te contaram. E aí, ela descobriu, Daiane, que a mãe dela teve uma gravidez muito difícil. Quando ela nasceu, ela ficou internada 3 meses no hospital. Ela não teve colo, ela não teve peito, ela não teve cheiro da mãe, ela não teve um ambiente de segurança. E aí, quando ela não tem peito, ela fica presa aonde? Na fase oral. E aí, como que a gente descobre isso? Na investigação. A gente vai buscando as informações. Então, se tem alguém... Daiane, se eu tenho um paciente e eu olho para ele e ele está com alguns sintomas, por que a gente faz esse trabalho? A gente vai nesse trabalho de investigação. Se eu não sei, vamos trazer fotos, vamos conversar com a mãe, vamos conversar com a avó. Olha, Daiane, a minha mãe falou que eu tinha um tio, que era irmão dela, que tinha esse sintoma de esquizofrenia. Opa! Então, peraí. Meu pai tinha esse sintoma, tal, TDAH. Autismo é extremamente hereditário. Gente, nós não estamos falando aqui de tudo, tem vários tipos, tem vários, tem esquizofrenia que pode ser uma alteração, teve um acidente, alterou alguma coisa cerebral, autismo gerar. Hoje, a gente já sabe que um ambiente pode gerar uma criança autista. Um ambiente, não só hereditário. Então,
ô Daiane, a gente faz uma investigação. A gente vai pegar esse paciente e vai investigar a vida dele inteira. Deu para responder? Era isso que você queria? Não deu. Mas aí gerou uma outra dúvida, né? É a dúvida de que se você não consegue contato com as pessoas para poder investigar o passado, você não vai ter as respostas, talvez. A gente vai ter as respostas, a gente vai trabalhando pelos sintomas. E tudo que é, presta atenção, tudo que é dor tudo que é trauma gerou uma angústia. E esse trauma, ele sabe. Ele vai chegar, ele pode ter 2 anos de idade. Ele vai saber. Assiste um filme que chama As Três Faces de Eva, que é uma mulher que ela tinha 2 anos de idade e ela desenvolve uma tripla personalidade. Porque quando ela era criança, ela era apaixonada com a avó, e aí a avó morre e a mãe dela obriga ela a ir no caixão e beijar o rosto da avó. Ela desenvolve uma espécie de um surto psicótico onde ela cria várias personalidades. Ela é uma mulher recatada, uma mulher muito censurada com o marido, e aí, quando o marido dorme, ela se enfeita tudo e vai para a noite se prostituir. Ela tem várias personalidades desenvolvidas, e aí, lá, na terapia, ela consegue, com 2 anos de idade, entender isso que traz do inconsciente. Então, tudo que é um trauma que está no inconsciente, o paciente consegue trazer para a consciência. Não necessariamente a gente precisa investigar a família, entendeu? É um caminho que a gente pode fazer, mas você consegue trazer porque você vai vendo os sintomas. Os sintomas é isso, e aí eu vou tratando. Ok? Certo? Gente, vocês estão já cansados de me ouvir, né? Vamos aqui só terminar a segunda tópica para a gente abrir um pouco e falar um pouco para a gente finalizar, para a gente trazer alguns pontos. Então, aí ele vai falar dessa primeira instância, dessa primeira tópica, e aí a segunda tópica, ele vai falar o seguinte: doutora Leila, assuma aí, deixa eu só pegar uma água aqui, que eu estou com a minha boca seca. Vai, fala um pouco aí. Você está muito calada aí, vai. Eu estou calada mesmo, só estou prestando atenção. Alguém quer fazer algum comentário sobre o consciente e inconsciente? Tem mais alguma dúvida? A questão do câncer, é uma coisa assim bastante psicossomática também, sabe? Que nem, por exemplo, vamos supor que não tem da descendência da família, mas tem, por exemplo, sobre sentimentos ruins, que querendo ou não, o próprio câncer, ele já vem de uma vertente muito das questões vividas também pelas experiências da pessoa, por exemplo, tristeza, mágoa, são dores que ela vem trazendo, que ela psicossomatiza no corpo. Aliás, todas as doenças são psicossomatizadas do nosso inconsciente mesmo, de dores que a gente passa no decorrer da vida. Então, ela vem sempre com um sintoma. Então, assim, ela sempre vai sair por uma porta de inconsciente, que o Vander não vai falar agora, mas em outras aulas provavelmente a gente vai estar preparando para falar, que todas as nossas angústias, elas saem por alguma porta, se não elaborada dentro do set analítico, para isso que precisa de ir para análise. Então, assim, vai sair pelas portas do sonho, vai sair por sintomas físicos, e aí dentro da análise a gente consegue, de uma forma, trazer todas essas questões, trabalhando pedaço a pedaço. Hoje mesmo tem uma mulher que ela tem muita dependência do álcool, e aí, assim, a gente trabalhou, fez 2 sessões com ela, e aí, assim, achei muito sincero da parte dela, ela pegou e falou assim: Leila, eu tive uma recaída muito forte e eu não vou dar conta de ir na próxima sessão, porque as sessões estão mexendo comigo. Eu nunca tive sessões de análise que as coisas acontecessem desse jeito, de eu ficar ruim, de eu ir para o hospital, passando mal com a crise do pânico e tal. Aí eu só respondi para ela assim: olha só, eu não vou desistir de você, eu não vou cancelar a sua consulta, porque agora, de fato, você está entrando em análise. Das outras vezes, você mascarou os seus sintomas, você mascarou as suas dores. Então, assim, eu não vou desistir de você e eu não vou deixar se desmarcar a sua sessão.
você vem para a próxima, você vai vir para a terceira, porque agora, de fato, você está lidando com a sua angústia. E se você recaiu, não tem problema, venha que a gente vai conversar sobre isso. E a gente precisa ver o que está acontecendo de fato. Aí depois ela agradeceu, acredito que ela vem na próxima sessão. Mas é importante esse acolhimento também, quando a gente tem um paciente que manda uma mensagem, que fala uma coisa, que fale outra. Então, assim, é importante a gente dar esse acolhimento na hora para ele, para que ele possa continuar fazendo as suas sessões. Ainda que essa mulher, acredito que ela foi muito corajosa de falar assim, eu não dou conta de ir. Mas muitos, às vezes, eles se afastam da análise porque é muito difícil lidar, a terapia dói. Então, assim, não é sobre nós, analistas ou pacientes, tal, porque a terapia, de fato, ela dói, ela machuca quando a gente começa a tratar. Mas depois as coisas vão se ajeitando, as peças vão se encaixando e vai ficando tudo melhor, tá bom? Muito bem. Muito bom. Acho que a minha câmera sumiu. Sumiu aqui, deixa eu só... Gente, então, vamos para a segunda tópica, então. Vamos... Espera aqui, minha câmera sumiu agora. Espera aí, segura aí. Pronto. Gente, então, assim, aí o que vai acontecer? O Freud vai falar de uma segunda tópica. Minha câmera desapareceu. Só a minha câmera deu tudo aqui, gente. Não, depois eu inicio aqui, peraí. Segurei. Leila, assume aí, deixa eu só... agora foi. Agora veio. Bom, então aqui, ó. Aí ele vai falar, ele falou da primeira tópica, aí a gente vai falar da segunda tópica, que você já deve ter ouvido falar do id, ego e o superego. E aí o Freud vai criar, então, essa outra instância, né? Que lembra que eu falei que nós temos duas instâncias? Consciente, pré-consciente e inconsciente. E aí ele vai dizer que nós temos o id, ego e o superego. Wander, o que é isso? Na psicanálise, a gente tem algumas coisas que é diferente do dito popular. O ego não é... a Thelma está com o ego ferido. Não tem a ver com o ego da psicanálise, tá, gente? É diferente. Então, ó, ele vai dizer o seguinte, que o id, que nós temos três instâncias. De um lado, id, do outro, superego. Vamos falar aqui que é superego? Superego é o seguinte, superego é tudo aquilo que a mãe da Sônia falou com ela assim, Sônia, você não pode, você não deve, isso não é moralmente aceito. Ok? Muitas coisas que a gente carrega são coisas que os nossos pais nos ensinaram, que os nossos pais nos disseram. Então, o superego, ele é a censura, ele é tudo aquilo que diz que nós não podemos, que isso não é moralmente aceito, que isso não deve. Ok? É a censura. Do outro lado, nós temos um cara totalmente oposto do id, totalmente oposto do superego, chamado id. Id é tudo aquilo que... Id é aquela coisa assim, pode fazer, Fernanda, faz o que você quiser, tudo é aceito. Marcos, o que vier na sua cabeça, o importante é ser feliz. Se você quiser sair pelado na rua, saia. Se você quiser tomar todas aí no Rio de Janeiro, tome. Se você quiser deitar na calçada e o cachorro lamber sua boca de tanto tomar,
tomar, beber, você bebe. O id é aquele louco, o loucão que fala assim, faz tudo que você quiser. Então, presta atenção. De um lado, a gente tem a censura, que diz assim, Marcos, olha o que você aprendeu com seu pai, isso não pode, isso não é moralmente aceito, você não deve, isso não pode. Do outro, o outro diabinho dizendo assim, que nada, Marcos, pode, tudo é permitido, tudo é pode. Então, nós temos duas instâncias dentro da gente lutando. E aí, no meio desses dois caras, nós temos um cara chamado ego, que é o cara que faz o equilíbrio entre esses dois. Porque se a gente não tiver o ego, nós estamos ferrados. E aí, esse ego é aquele que fala assim, ó, o id fala assim, ó, o id do Marcos fala assim, vou sair para o carnaval no Rio de Janeiro e vou fazer tudo que eu tenho direito e pá. E aí o superego fala para o id, tá vendo, id? Tá vendo, ego? Olha o que o id está falando. Olha o que o id está falando. Aí o id fala assim, deixa que eu vou resolver esse negócio. O ego. Aí ele vai lá no id e fala, oi, id, cara, você pode ser feliz, pode se divertir, pode fazer as coisas mais sem expor sua vida, sem se colocar em risco, você pode ser feliz de uma maneira consciente, saudável. E aí ele vai lá para o superego e fala, superego, fica tranquilo, que eu já conversei com o id, ele não vai exagerar, ele vai ficar de boa. Então, ele faz essa mediação entre esses dois caras para ter um equilíbrio. E aí, Freud vai dizer que esse id, esse ego, ele é formado na infância. E aí, quando eu não tenho uma infância adequada, quando eu não tenho um ambiente adequado, um ambiente favorável, eu tenho um ego fraco, e aí eu tenho ou um superego que domina, ou um id que domina. Eu tenho esses dois caras que atuam de forma separada. Ou você é aquela pessoa que fala o que vem na cabeça, que eu sou sincero mesmo, eu falo o que vem na minha cabeça e magoa todo mundo e fere todo mundo porque eu sou franco, eu sou sincero. Gente, nem sempre é. O seu superego, é o seu id aí que tá fora de controle, tá? Tá fora de controle. Eu falo mesmo, e aí ou você tem um superego muito grande, que é a censura, pune todo mundo, fala que isso não pode, é censura para todo lado, condena as pessoas. E aí a gente precisa ir para a terapia para quê? Para fortalecer esse ego, para ele fazer ele fazer esse meio de campo entre as duas instâncias. E eu espero que Freud não vire no túmulo da forma que eu trouxe essas instâncias dele para vocês entenderem de uma forma muito simples, mas que eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer. Fala comigo, Amanda. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não vou abrir minha câmera, tá? Estou me ouvindo bem, pode falar. Olha, professor, o senhor falou que o ego é o equilíbrio, né? E ele é formado na infância. Exato. Esse ego, da abordagem aí desse conceito de Freud, ele está ligado à identidade ou não? Ou é diferente? Ele está ligado à identidade? Isso, se seria essa ligação da formação de identidade, sabe? Do ego, do conceito que eu tenho de mim mesma. Seria isso ou não está muito ligado a isso? Amanda, sim, porque ele vai trazer, porque senão a gente perde a identidade. Perfeito, a tua pergunta. E olha que eu nunca tinha pensado sobre isso. Quando eu não tenho esse ego, eu acabo perdendo a identidade. Por quê? Porque eu fico ou muito censurado ou eu fico sem censura. E aí eu perco uma identidade. Quando eu tenho esse ego formado, eu consigo ter um equilíbrio maior e uma identidade. Perfeito. É isso. Essa outra pergunta também. Aí, no caso, já pensando na educação dos pais, certo?
Eu nem sou mãe, mas já pensei nesse sentido. Vamos lá. Como que seria, então, a forma mais equilibrada? Porque essa questão do ego acaba sendo uma formação do ser humano já na vida adulta, que a gente tem essa maturação, ou é algo que os pais mesmo podem introduzir nos filhos? Porque a maioria costuma ser bem humoral, né? Costuma ser bem superego mesmo. A maioria dos pais se preocupam em formar ali um caráter nos filhos, e a maioria não é muito permissiva. Mas isso seria mais uma constituição dos pais ou do próprio ser humano no decorrer da vida, sabe? Amanda, esse ego, ele é formado na infância, não tem a ver com a questão de, então eu não vou colocar muito limite no meu filho, não vou corrigi-lo, não vou educá-lo de uma forma mais rígida, porque ele vai ter um superego alto. Não tem a ver sobre isso. Tem a ver muito mais sobre negligência, sobre não fazer o papel de pai e mãe, de um abandono, de uma coisa assim, do que de uma própria criação mais rígida, tá? O Winnicott, que é um influenciador da psicanálise, ele vai dizer que a criança ela precisa ter um ambiente. Gente, e quando a gente fala de ambiente, não tem a ver, pode ser um ambiente extremamente simples, um ambiente de mães simples, de pais simples, que nem estudaram, que nem tiveram acesso a nada. Deus nos criou de uma forma muito perfeita. É só acolhimento, é só colo, é só ser mãe de uma forma de ser mãe e pai de uma forma de ser pai. É muito natural, a gente tem essa coisa muito natural dentro da gente, esse instinto. O que a psicanálise vai dizer que é o excesso, que traz todo o excesso, revela uma falta. Então, o que vai fazer, Amanda, é a gente ter ou um id muito grande, ou um id ou um superego muito grande, tá muito mais ligado com a falta, está muito mais ligado com a ausência, né? com um pai uma família que foi disfuncional, o pai não ocupava o lugar de pai, a mãe tinha que sustentar a casa, o pai era omisso, então muito mais ligado a uma família disfuncional do que uma própria criação mais severa, é claro que todo excesso vai revelar uma falta, mas está muito mais ligado com isso. Deu para entender? Deu sim, agora eu entendi perfeitamente. Certo. Quem mais levantou a mão? Cleiton, é isso? Ô, Cleiton, fala comigo. Bom, Wander, a Amanda trouxe, né, uma questão, né, e eu acabei ficando com uma dúvida, né, nesse ponto, né, que ela teve trazendo sobre a identidade, né, na psicanálise. Né? Então, conforme, né, você traz agora, né, a identidade, né, na psicanálise, ela é algo que então precisa ser alcançado, né? Precisa ter uma função realmente, uma função estruturada e tal, direitinho, para que se crie identidade, né? No caso, então, quando a ausência, né, dessa função, desse papel de pai, ou quando há uma disfunção, na verdade, nisso, então, a identidade fica comprometida. Sim. Não é formada, porque se poderia, né, aí que bate a minha dúvida, né? Poderia se formar uma identidade disfuncional, no caso de uma formação
né? Porque, assim, em todo caso seria identidade, mas seria disfuncional, entende? Eu entendi, Cleito, o que você falou. E aí eu vou dar um outro filme para vocês assistirem, que é Precisamos Falar sobre Kevin. Que esse filme, Cleito, ele relata exatamente aquilo que você trouxe. O menino que ele é rejeitado pela mãe, a mãe não quer a vinda dele, ele nasce num lar totalmente disfuncional e ele cria uma identidade de uma psicopatia. Ele cria uma identidade por uma rejeição. O mundo não me quer, a minha mãe não me quer, meu pai não me quer, eu não fui desejado, então o mundo não me quer. E aí ele desenvolve uma personalidade, né, de uma psicopatia. Ele desenvolve, tá? Por uma rejeição, um não querer ali. Então, assim, eu acredito muito que a personalidade tem muito a ver com o ambiente que essa criança é gerada, que essa criança foi feita. Então, por exemplo, um homem agressivo, ele não nasce uma criança agressiva, ele é gerado. Essa identidade de agressivo é gerada no ambiente que ele foi gerado. Então, ele cria essa identidade de um homem agressivo, de um homem abusador, de um homem narcisista, de alguma coisa assim. Então, essa identidade, ela, sim, é criada ali na infância, no ambiente que ele foi gerado. Sander, posso fazer uma colocação? Claro, Cláudia, claro. Quando a gente se reporta à questão do Winnicott, que ele fala sobre, né, o ambiente, ele fala o ambiente é um ambiente não estrutural, de estrutura que a gente fala de uma casa, mas esse ambiente, ele se reporta ao ambiente pessoa, né? Sim, sim. E quando a gente vê a questão da constituição desse ego fraco, que ele não tem a ligação com a nossa identidade, o Winnicott, ele trabalha muito fortemente a questão de que esse holding, esse trato da mãe, esse ambiente construído entre mãe e filho, é que vai dando identidade para essa criança de forma saudável ou não. Perfeito. Esse manejo dessa mãe, quando a gente fala que isso não precisa de uma estrutura socioeconômica para essa constituição saudável, mas sim é o laço afetivo. E o exemplo que ele traz é muito interessante quando ele fala da amamentação, né? Uma mãe que pega um bebê e põe ali no colo, e olha a criança, toca, a criança pode tocar ela durante a amamentação, isso é uma constituição de identidade, é um espelho de uma mãe que está ali presente. Essa criança não sente a ausência, ela não sente a negligência, ela não sente o abandono, porque a mãe está integralmente com essa criança. É o momento da constituição desse eu saudável, né? E quando a gente vê, eu trabalho também com as questões de câncer por assistente social, então eu vejo muito isso na minha atuação. A gente vê aí como que é uma mãe que põe um bebê lá, né? Ele tá limpinho, ele tá com a mamadeirinha dele, tá deitado no bercinho e tá mamando. Mas essa criança, porque quando a gente fala suprir as necessidades da criança na constituição desse indivíduo, esse suprir essa necessidade, ele vai para além dos cuidados físicos. Ele vai para além porque ele é principalmente psíquico. É a parte em que a criança, ela vê um outro onde ela vai espelhar ser ela mesma. Então, assim, quando a gente fala assim, bom, e um bebezinho que está lá no leito, lá no bercinho, limpinho, tá cuidado, e tá com a mamadeirinha, mas o bebê está ali, mas a mãe não está ali. Essa criança, ela está sofrendo uma negligência. Ela está sentindo uma falta de constituição do eu dela, porque ela está suprida fisicamente, limpa, alimentada, e esse conceito de cuidar e de construir esse eu, esse ego e essa identidade mais saudável, ela vem desse manejo dessa mãe dentro da casa.
Quando a gente vê isso nas relações interpessoais, hoje a gente vê vários adolescentes sem limites, várias pessoas com uma fragilidade psíquica, e como você colocou no começo do adoecimento, estamos indo para a era do colapso do ser humano psíquico. A gente vê que hoje as crianças, elas são criadas com telas. Uhum. Então, a mãe está ali, isso eu vi muito no programa do governo que eu estava trabalhando com crianças de 0 a 3 anos, a mãe entendia que dar um celular e dar um leite para a criança, ela sentar do lado, está com o celular dela e a criança mamando, ela está cuidando da criança. Não, ela não está, ela está ausente. É uma negligência. Então, o ponto que eu acho muito importante, porque eu também sou do viés do Winnicott, é que o Winnicott, ele traz uma realidade social muito forte com relação à constituição do indivíduo. E, assim, tem um livro dele que, para mim, é maravilhoso, que Tudo Começa em Casa. Esse livro, ele retrata... Pode anotar aí, viu, gente, esse livro. Esse livro é maravilhoso, ele é a base da constituição, da maturação do ser humano, do indivíduo, da maturação do eu. E nesse livro, Tudo Começa em Casa, ele vai fazer um relato, porque ele era um pediatra, ele trabalhava essas questões e se tornou um psicanalista. Então, assim, só querendo contribuir, porque no sentido de que, muitas vezes, a nossa identidade, as nossas faltas, as nossas ausências, aquilo que, de repente, quando você está adulto e você percebe que existe uma lacuna na sua vida, que gritante, uma lacuna, um vazio, ele vem dessa constituição daquilo que você não foi visto nesse momento que mais você precisava, que é do 0 aos 3 anos, que é o manejo da mãe, o cuidado, e o cuidado, às vezes, ele está muito atrelado à higiene, alimentação, e falta o principal, que é o cuidado psíquico. Era isso. Perfeito. Obrigado, Cláudia, por sua contribuição muito boa. Gente, e isso que a Cláudia trouxe é de uma importância tão grande, por quê? Porque quando... Aí você vai dizer assim, Wanda, e quando essa criança não tem isso? Quando essa criança não tem esse ambiente, quando essa criança não foi acolhida, não foi percebida, não teve esse colo, não teve esse manejo, esse hold, o que acontece? Ela vai para a terapia, e aí o terapeuta, o psicanalista, ele faz o papel da mãe, do pai, no consultório, no set analítico, de gerar esse ambiente. De gerar esse ambiente que o adulto está ali agora, que foi uma criança, não teve. Então, você vai ver paciente adulto dando birra, você vai ver ele se comportando como criança, porque você cria um ambiente. Você cria aquele ambiente para quê? Para que ele possa... Gente, tem uma paciente, né, Leila, que é uma adulta, mas quando você fala com ela, gente, ela fala igual criança. A Leila fala que ela torce o beicinho, né, Leila? Ela faz assim, igual uma criança. E aí, é nesse ambiente que a gente cria o acolhimento, é ali que a gente se torna o pai, a mãe, aquele que acolhe, aquele que vai criar o ambiente, aquele que vai fazer com que essa identidade seja reconstituída, que é aquele ambiente. Aí a gente vai conter, como disse o Bill, nós vamos ser o continente, né, que vai conter o paciente. Então, a gente vai fazer esse ambiente. Então, isso é muito importante, porque a gente vai ajudar esse paciente a resolver essas questões. Fala, Laiana. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Bem. Só para acrescentar, na faculdade nós tivemos uma aula de desenvolvimento humano, e eles falaram sobre um experimento, foi até um experimento bem antiético, dessa forma, onde se dividiam os bebês, né, os bebês que na época da guerra eles não tinham tanta acolhida, e eles ficavam no berço, eles tinham todas as necessidades básicas deles realizadas, a mamadeira, a comida, que foi isso que a Cláudia citou. Só que, de contrapartida,